de Medeiros, indicado aqui na sabatina pelo DENIT, no departamento aquaviário do país. Eu estava conversando há pouco aqui com o senador Eduardo Braga, estava atento ao seu depoimento na época que o senador Eduardo Braga ainda era governador de estado, e ele testemunhou o trabalho que Vossa Excelência desempenhou, isso desde lá atrás do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, onde houve uma movimentação por parte do governo na época para que integrantes do CGU pudessem estar ativamente participando dos quadros do DENIT, e, salvo engano, uma dessas pessoas que foram indicadas na ocasião foi Vossa Excelência, e que tem um histórico de trabalhos prestados ao país e que o credencia estar nesse momento sendo indicado para ser aprovado por essa casa, pelo Senado Federal, nessa sabatina nos dias de hoje. Mas o que eu gostaria, eu sei que o processo de votação já está em curso, praticamente sendo encerrado, mas o que eu queria ouvir de Vossa Excelência, qual é a sua visão ou a sua percepção em relação ao projeto da hidrovia do Rio Tocantins, que é o meu estado. Nós sabemos que hoje nós temos dois grandes gargalos que impedem a viabilidade do Rio Tocantins e da sua hidrovia, que é a eclusa da hidrelétrica do Lajeado, que fica a 50 quilômetros de Palmas, e o Pedral do Lourenço, na divisa do Tocantins com o estado do Pará, um projeto já que percorre há décadas os trâmites de licitação, de licenciamento ambiental e que até hoje não se viabilizou e que hoje está engessando a navegabilidade desse trecho. Lembrando, presidente Confúcio, que o Rio Tocantins, do trecho que liga a cidade do Peixe, o senhor conhece com profundidade o estado, até o Porto Vila do Conde, no Pará, nós estamos falando de um trecho, senador Eduardo Braga, de 1.400 quilômetros de hidrovia. É praticamente o Mississippi dos Estados Unidos, nós temos no Brasil, e que hoje não está sendo ocupado ou explorado porque nós temos esses dois grandes gargalos, que é a eclusa do Lajeado e o Pedral do Lourenço, no estado do Pará. Só esse trecho do Pedral do Lourenço já viabilizaria quase 900 quilômetros, 800 ou 900 quilômetros de hidrovia, para que toda a produção do arco norte brasileiro, de soja, de milho, de algodão, de minérios, pudessem escoar por esse modal, que é o mais barato do mundo. Só para nós termos uma ideia, hoje a tonelada transportada de grãos no modal rodoviário, que é o mais usual no Brasil, é em torno de 100 dólares a tonelada transportada. Esse é um custo médio Brasil. Na ferrovia, esse custo cai para algo em torno de 75 toneladas por quilômetro. 75 dólares por tonelada transportada, né, por quilômetro. 75 dólares a tonelada transportada. Rodoviário 100. Quando você traz isso para a hidrovia, nós reduzimos isso para algo em torno de 35 a 40 reais. Ou seja, é quase um terço do rodoviário ou a metade do ferroviário. Então, isso em termos de competitividade para o Brasil é uma coisa extraordinária, porque nós já somos eficientes da porteira para dentro. Né? Ninguém questiona o Brasil na sua eficiência dentro de uma propriedade rural. O Brasil é o país mais competitivo. Mas quando a produção sai da porteira para fora, aí é o grande problema que nós enfrentamos, que é a logística, que é o que nós estamos aqui trabalhando, falando, e também a armazenagem, que é um outro instrumento que o mercado tem de proteção. Então o Brasil precisa avançar em muito nisso, da porteira para fora. Então, nesse aspecto, senhor Eric, eu acho que o senhor pode dar uma grande contribuição ao país, que é a viabilização da hidrovia do Rio Tocantins, porque não vai atender só o meu estado, evidentemente, vai atender a todos os estados do Mato Piba, a todos os estados que estão posicionados no arco norte brasileiro, ao estado do Amazonas, ao estado da Bahia, do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará, todos, absolutamente. Então, é extremamente estratégico para a economia do país que esse projeto fosse tratado com a devida prioridade e urgência. Me parece que existe hoje, dentro do governo, uma disputa entre quem vai ficar com a gestão dessa hidrovia, se vai ser o DENIT ou se vai ser o Ministério de Portos e Aeroportos, mas isso para a gente pouco importa. O que interessa é que esse projeto se viabilize definitivamente. O Pedral do Lourenço, que esse projeto já há décadas, me parece que já tem um orçamento da ordem de 350 milhões previsto no orçamento para que seja iniciada a obra. Falta ainda, Eduardo, a LI, Confúcio, a licença de instalação, tem a licença prévia, mas não tem a licença de instalação, depende do IBAMA, a outorga da licença de instalação,
e apenas a previsão de 300 milhões, 350 milhões de reais de uma obra de 1 bi. Ou seja, nós temos garantido no orçamento da União apenas 1/3 dessa obra. Então não adianta também ser mais uma obra inacabada no país, né, de um assunto tão estratégico para a nossa economia, que envolve, né, tantos estados e, claro, a competitividade da produção de alimentos no país. Então eu queria que Vossa Excelência pudesse falar um pouco a respeito desse tema.